Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2013. Estamos juntos há 409 dias lendo a Bíblia e hoje faremos a revisão do livro do Êxodo. Nós já lemos e já estudamos que o livro de Gênesis tem o seu cenário inicial na região da Mesopotâmia, onde provavelmente esteve localizado o Jardim do Éden, e esse palpite nós temos em relação aos rios Tigre e Eufrates, cujos nomes aparecem no relato de Gênesis. Sabemos também que a história depois se desloca para a região montanhosa de Ararat, onde pousa a Arca de Noé. Depois vem novamente para a região da Mesopotâmia, onde é construída a Torre de Babel. E depois, com Abraão, se desloca lá para a terra de Canaã, onde acontece a maior parte do relatado em Gênesis, as histórias de Abraão, Isaac e Jacó. No finalzinho do livro de Gênesis, com José, a história se desloca para o Egito. E é ali então que o livro do Êxodo vai começar. Nós deixamos as 70 pessoas da família de Jacó no Egito ao final de Gênesis. E abrimos a primeira página do livro do Êxodo com aquelas 70 pessoas ainda no Egito, mas agora multiplicadas. São cerca de 2 milhões, talvez 3 milhões de pessoas que se multiplicaram a partir daqueles 70, cumprindo a promessa de Deus. Você vê aí na esquerda do seu vídeo uma linha tortuosa que sobe e termina num triângulo. Esse é o rio Nilo, que na hora de se abrir para desaguar no mar Mediterrâneo, fertiliza todo o solo à sua volta. É nessa região fértil, na terra de Gósen, que o povo de Israel estava localizado quando nós abrimos as páginas do livro do Êxodo. Estamos por volta do ano 1520 a.C., quando Moisés nasce. E ele vai passar os 40 primeiros anos da sua vida, como você bem sabe, vivendo como um príncipe na corte egípcia. Depois desse período inicial de 40 anos, ele tem uma experiência em que, na hora de defender um hebreu, ele mata um egípcio. E como essa notícia vaza, ele acaba fugindo com medo e vai se esconder na região de Midian, bem longe, como você está vendo. Vai se iniciar aí um segundo período de 40 anos na vida de Moisés, que vai aproximadamente de 1480 a 1440 a.C. Nesse tempo, Moisés vai conhecer Jetro, vai se casar com a sua filha Zípora e vai trabalhar como pastor de ovelhas. Ao final desse segundo período de 40 anos, Moisés está com um rebanho de ovelhas do seu sogro na região do Monte Sinai. É um pouco longe de Midian, é fato, mas ainda assim essa continua sendo a melhor explicação para a geografia das coisas. A localização exata do Monte Sinai é discutida, mas essa hipótese é a que melhor configura tudo, em função do êxodo dos hebreus, em função de relatos posteriores. Moisés está de fato um pouco longe de Midian com o rebanho do sogro, como você pode ver aí. Porém, isso pode ser explicado pelo fato de que a criação dos rebanhos naquela época era feita de maneira extensiva, solta, nômade, e então ele poderia muito bem ter ido em busca de pasto até essa distância, que não deixamos de notar, é considerável. Ali no Monte Sinai, Deus vai se apresentar a Moisés na forma da sarça e vai chamá-lo para retornar ao Egito. E ali então vai se iniciar o terceiro período de 40 anos na vida de Moisés. Ele vai então até o Egito, por volta do ano 1440, inicia ali o êxodo, a demonstração do poder de Deus, as pragas, e inicia o terceiro e último período de 40 anos em sua vida. As pragas, realizadas miraculosamente por Deus através de Moisés, mostram a superioridade de Deus em relação aos deuses egípcios, mostram o quanto Deus ama e protege o seu povo escolhido e o quanto ele é superior e incomparável a todas as coisas. Você já viu, já conhece essa tabela, ela está aí só para a gente se recordar. E então o povo sai, mas embora Canaã seja essa região que você vê aqui um pouco mais acima, que eu indico para você aqui com o mouse agora, essa outra região verde, portanto uma terra que mana leite e mel, e assim é até os dias de hoje, o caminho para Canaã não vai ser feito em linha reta. Eles vão voltar ao Monte Sinai, os hebreus vão passar lá naquele monte em que Moisés foi chamado por Deus, conforme o próprio Senhor havia dito. Eles atravessam o Mar Vermelho, conforme você pode ver aqui onde eu aponto com a seta, não é? Nessa região, e eles então chegam ao Monte Sinai lá embaixo. Lá no Monte Sinai, Deus vai formar com eles uma aliança, vai entregar a eles os mandamentos da aliança, as tábuas da aliança, e vai fazer então com que o povo seja
informado dos planos de Deus, informado do pacto com Deus, receba a lei de Deus e celebre essa união com Deus. O episódio, portanto, do Monte Sinai é extremamente significativo para a história do povo de Israel. O livro do Êxodo, portanto, que quer dizer partida, esse título, registra até aí os grandes milagres salvadores que acompanharam o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, e assim confirmaram a nova cosmovisão que os hebreus precisavam ter, que não eram os deuses egípcios que mandavam no mundo, mas era o Deus dos hebreus. E a partir daquele momento, esse Deus que tinha aliança com os ancestrais israelitas iria habitar no meio do povo de Israel. As três grandes partes do livro do Êxodo, portanto, são a fuga, o êxodo propriamente dito, a renovação da aliança lá no Monte Sinai e a construção do tabernáculo. Tudo isso, então, estabelece um pacto de Deus com aquela nação, pacto que havia sido prometido no livro de Gênesis. Se Gênesis fala da promessa de um pacto nacional, Êxodo fala do estabelecimento desse pacto nacional. A geografia do livro, portanto, é aquela que nós mostramos a você no mapa. Começa no Egito, passa por Midian e termina no Monte Sinai. 3 períodos de 40 anos. Embora, com relação ao terceiro período de 40 anos, a gente fique aqui só no começo. O livro do Êxodo para no primeiro ano desse terceiro período de 40 anos. O tempo, quanto tempo durou o relato do livro do Êxodo? Êxodo menciona que os hebreus passaram 430 anos escravizados no Egito, mas narra principalmente os 80 anos iniciais da vida de Moisés, desde o seu nascimento até o êxodo do Egito. No entanto, se nós quisermos ser bem precisos aqui, quanto aos 80 anos iniciais da vida de Moisés, nós temos poucas informações. É bem resumida a história dos seus 40 primeiros anos e do seu segundo período de 40 anos. Nós não temos muitos detalhes. Os grandes detalhes do livro do Êxodo são a respeito da obra de Deus no terceiro período de 40 anos na vida de Moisés. Então, daquele ano em que Moisés realizou as pragas e o poder que Deus manifestou. Se nós tivéssemos que ser aqui bastante estritos, nós diríamos que Êxodo menciona 430 anos de escravidão, gasta um pouquinho de tempo com os 40 anos iniciais de Moisés, gasta um pouquinho de tempo com o segundo período de 40 anos da vida de Moisés, mas se concentra excepcionalmente, isso é muito evidente no livro, no primeiro ano do terceiro período de 40 anos da vida de Moisés, que é o ano no qual Deus realiza os seus milagres. A estrutura do livro de Êxodo segue bem de perto essa ideia. Ela narra, numa primeira parte, a libertação de Deus com relação ao povo de Israel, narra o êxodo e enfatiza o poder de Deus manifesto nas pragas. Uma segunda parte do livro narra a renovação da aliança e enfatiza a lei de Deus que é dada no Monte Sinai. E uma terceira parte do livro narra a construção do tabernáculo e enfatiza a presença de Deus. Um bom resumo de Êxodo, portanto, seria: Deus manifesta o seu poder, entrega a sua lei e traz a sua presença. Isso tudo deve nos dar ênfase no Êxodo, na aliança e no tabernáculo. Esse é o conteúdo do livro. Nos fala da história de Moisés, da sua infância, de como ele foi príncipe no Egito, de como fugiu, de como foi chamado no episódio da sarça. Conta o êxodo, as pragas, a dádiva da aliança no Monte Sinai, a prevaricação, o pecado, o abandono do povo de Deus por ocasião do bezerro de ouro, a intercessão de Moisés em favor do povo e o fato de que Deus atendeu isso e permitiu a construção do tabernáculo. Isso foi registrado no livro para que os hebreus, em primeiro lugar, tivessem memória da demonstração gloriosa da superioridade de Deus sobre os deuses egípcios. E entendendo esta libertação miraculosa que Deus proporcionou através de Moisés, pudessem enxergar o mundo de outra forma e seguir fiéis a Deus. Há muitas sombras de Jesus no livro do Êxodo, e algumas delas realmente são notáveis. Quando você compara Moisés com Jesus, lá no Evangelho de Mateus, onde nós sabemos que Mateus escreveu para mostrar o quanto Jesus era semelhante a Moisés, nós vemos que Moisés nasceu quando o seu povo estava escravizado pelo Egito e que Jesus nasceu quando o seu povo estava escravizado por Roma. Faraó tentou matar Moisés quando era pequeno. Herodes tentou matar Jesus quando era criança. Muitas crianças morreram naquela época de Moisés, como também outras morreram na época de Jesus.
Mas Moisés encontrou proteção no Egito, foi poupado pela filha de Faraó. E Jesus também encontrou proteção no Egito, porque José e Maria fugiram para lá. Moisés passou pelas águas do Mar Vermelho. Mateus nos mostra Jesus passando em seguida pelas águas do Rio Jordão ao ser batizado. Moisés guiou o povo 40 anos no deserto, mas o povo falhou. E Moisés mesmo nem entrou na terra prometida, porque em alguns momentos ele se desesperou ali e pecou. No entanto, Jesus foi tentado 40 dias no deserto e não pecou, e venceu naquelas mesmas áreas em que os israelitas falharam, para poder ser o redentor definitivo. Bom, Moisés então leva o povo ao Monte Sinai, onde declara a lei de Deus ao povo. Jesus, na sequência do Evangelho de Mateus, leva o povo ao monte, no qual corrige as distorções da lei e acrescenta uma dimensão belíssima à lei de Deus, como nós conhecemos das páginas do Novo Testamento. É notória, portanto, a semelhança entre Moisés e Jesus, e com isso nós podemos ver o quanto o Antigo Testamento está nos apontando para o Senhor Jesus. Há muitas outras coisas aqui. Eu falei sobre isso, sobre o primeiro item dessa tabela no slide anterior, mas nós sabemos que o Cordeiro Pascal aponta para o Senhor Jesus, que o maná, o pão que desceu do céu, aponta para Jesus, o pão vivo. Moisés, que é o mediador entre Deus e o povo e intercede pelo povo, aponta para Jesus. A água que sai da rocha no deserto, nós vemos lá Paulo falando em 1 Coríntios 10, 4, que essa pedra espiritual era Cristo. A coluna de fogo que vai repousar sobre o tabernáculo e que guiava os israelitas no deserto vai nos apontar para Jesus, a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas. O próprio tabernáculo construído é um símbolo da presença de Deus, do Verbo que se fez carne e tabernaculou no meio do seu povo, que é o Senhor Jesus. E Apocalipse 21 fala: eis o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus mesmo estará com eles, se referindo claramente ao Senhor Jesus. O mobiliário, os sacrifícios, as cores, os materiais do tabernáculo claramente apontam para o Senhor Jesus, e aqui nem dá tempo de falar de tudo, e a sugestão que eu lhe faço é que, se você não conheceu isso, que você confira os vídeos, em particular de Êxodo, dos capítulos 25 em diante, onde nós detalhadamente falamos dos móveis, das cores, de tudo isso no tabernáculo, apontando a correspondência com o Senhor Jesus. E por fim, mas certamente não esgotando a lista, a questão do sumo sacerdote, que foi designado ali no livro do Êxodo, Arão, a sua roupa e tudo mais, apontando para Jesus como o nosso sumo sacerdote. Veja quanta correspondência do conteúdo de Êxodo para com a pessoa de Jesus, como é o caso no livro de Gênesis. Tudo isso, então, se pudermos resumir, quais são os maiores ensinos do livro do Êxodo? Deus é infinitamente mais poderoso do que quaisquer outros falsos deuses. Os egípcios aprenderam isso, os hebreus aprenderam isso. Deus se lembra das suas promessas. Ele veio resgatar o povo que ele prometeu salvar. E embora ele execute juízos contra o pecado, como fez até mesmo contra os hebreus na questão do bezerro de ouro, Deus também é misericordioso, porque veio morar novamente junto ao seu povo, habitando no meio de Israel. O grande passo aqui do livro do Êxodo é que aquela consequência trágica da queda, o homem teve que sair do jardim, deixou de ser vizinho de Deus. Essa consequência trágica começa a ser revertida agora, porque Deus vem buscar o homem e vem ser vizinho dele. Deus vem morar no meio do seu povo através do tabernáculo. É claro que Deus vai vir morar no meio do seu povo de forma definitiva na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E mais uma vez vemos Êxodo apontando para Cristo. Mas essas são as lições fundamentais do livro. Eu espero que isso te ajude a entender a mensagem da Escritura no livro do Êxodo como um todo e que abençoe a sua vida. A gente segue estudando os próximos livros, se Deus nos permitir, e mandando ainda na sequência as perguntas de revisão para você. Bom estudo, boa leitura, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.